Capítulo 132. O debuxo e o colorido. Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira, iam se apurando com o tempo. Eram como um debuxo primitivo que o artista vai enchendo e colorindo aos poucos, e a figura entra a ver, sorrir, palpitar, falar, até que a família pendura o quadro na parede, em memória do que foi e já não pode ser. Aqui podia ser e era. O costume valeu muito contra o efeito da mudança, mas a mudança fez-se, não à maneira de teatro, fez-se como a manhã que aponta vagarosa, primeiro que se possa ler uma carta, depois lê-se a carta na rua, em casa, no gabinete, sem abrir as janelas, a luz coada pelas persianas basta distinguir as letras. Li a carta, mal a princípio e não toda, depois fui lendo melhor. Fugia-lhe, é certo. Metia o papel no bolso, corria à casa, fechava-me, não abria as vidraças, chegava a fechar os olhos, quando novamente abri os olhos e a carta, a letra era clara e a notícia claríssima. Escobar vinha assim surgindo da sepultura, do seminário do Flamengo, para se sentar comigo à mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã ou pedir-me à noite a bênção, como de costume. Todas essas ações eram repulsivas. Eu tolerava-as e praticava-as para não me descobrir a mim mesmo e ao mundo. Mas o que pudesse dissimular ao mundo não podia fazê-lo a mim, que vivia mais perto de mim que ninguém. Quando nem mãe nem filho estavam comigo, o meu desespero era grande. Eu jurava matá-los a ambos, ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte todos os minutos da vida embaçada e agoniada. Quando, porém, tornavam à casa e via no alto da escada a criaturinha que me queria e esperava, ficava desarmado e diferia o castigo de um dia para o outro. O que se passava entre mim e Capitu naqueles dias sombrios não se notará aqui, por ser tão miúdo e repetido, e já tão tarde que não se poderá dizê-lo sem falha nem canseira, mas o principal irá, e o principal é que os nossos temporais eram agora contínuos e terríveis. Antes de descoberta aquela má terra da verdade, tivemos outros de pouca dura. Não tardava que o céu se fizesse azul, o sol claro e o mar chão, por onde abríamos novamente as velas que nos levavam às ilhas e costas mais belas do universo, até que outro pé de vento desbaratava tudo, e nós, postos à capa, esperávamos outra bonança, que não era tardia nem dúbia, antes total, próxima e firme. Revela-me essas metáforas. Cheiram ao mar e à maré que deram morte ao meu amigo. Cheiram também aos olhos de ressaca de Capitu. Assim posto, sempre fora homem de terra. Conto aquela parte da minha vida como um marujo contaria o seu naufrágio. Já entre nós, só faltava dizer a última palavra. Nós ali íamos, porém nos olhos um do outro, vibrante e decisiva, e sempre que Ezequiel vinha para nós, não fazia mais que separar-nos. Capitu propôs metê-lo em um colégio, donde só viesse aos sábados. Custou muito ao menino aceitar essa situação. Quero ir com papai. Papai há de ir comigo, bradava ele. Fui eu mesmo que o levei um dia de manhã, uma segunda-feira. Era no antigo Largo da Lapa, perto da nossa casa. Levei-o a pé pela mão como levara o ataúde do outro. O pequeno ia chorando e fazendo perguntas a cada passo, se voltaria para casa e quando, e se eu iria vê-lo. Vou. Papai não vai. Vou sim. Jura, papai? Pois sim. Papai, não está dizendo que jura. Pois eu juro, Ezequiel. E lá o levei e deixei. A ausência temporária não atalhou o mal e toda a arte fina de Capitu para fazê-lo atenuar. Ao menos foi como se não fosse. Eu sentia-me cada vez pior. A mesma situação nova agravou a minha paixão. Ezequiel vivia agora mais fora da minha vista, mas a volta dele, ao final das semanas, ou pelo descostume em que eu ficava, ou porque o tempo fosse andando e completando a semelhança, era a volta de Escobar mais vivo e ruidoso. Até a voz, dentro de pouco, já me parecia a mesma. Aos sábados buscava não jantar em casa e só entrar quando ele estivesse dormindo, mas não escapava ao domingo no gabinete, quando eu me achava entre jornais e autos. Ezequiel entrava turbulento,
expansivo, cheio de riso e de amor, porque o pequeno, cada vez mais, morria de amor por mim. Eu, a falar verdade, senti agora uma aversão que mal podia disfarçar, tanto a ela como aos outros. Não podendo encobrir inteiramente essa disposição moral, cuidava de me não fazer em contradiço com ele, ou só o menos que pudesse. Ora tinha trabalho que me obrigava a fechar o gabinete, ora saía ao domingo para ir passear pela cidade a rabaldes, e o meu mal secreto. Capítulo 133. Uma ideia. Um dia, era uma sexta-feira, não pude mais. Certa ideia que negrejava em mim, abriu as asas e entrou a batê-las de um lado para o outro, como fazem as ideias que querem sair. O ser sexta-feira creio que foi acaso, mas também pode ter sido propósito. Fui educado no terror daquele dia. Ouvi cantar baladas em casa vindas da roça e da antiga metrópole, nas quais as sextas-feiras eram o dia de agouro. Entretanto, não havendo almanaques no cérebro, é provável que a ideia não bastasse às asas, senão pela necessidade que sentia de vir ao ar e à vida. A vida é tão bela que a mesma ideia da morte precisa de vir primeiro a ela, antes de se ver cumprida. Já me vais entendendo. Leia agora outro capítulo. Capítulo 134. O dia de sábado. A ideia saiu finalmente do cérebro. Era noite e não pude dormir, por mais que a sacudisse de mim. Também nenhuma noite me passou tão curta. Amanheceu, quando cuidava não ser mais que 1 ou 2 horas. Saí, supondo deixar a ideia em casa, mas ela veio comigo. Cá fora tinha a mesma cor escura, as mesmas asas trépidas, e posto a voasse com elas, era como se fosse fixa. Eu a levava na retina, não que me encobrisse as coisas externas, mas via-as através dela, mas a cor mais pálida que de costume, e sem se demorar em nada. Não me lembra bem o resto do dia. Sei que escrevi algumas cartas. Comprei uma substância que não digo para não espertar o desejo de prová-la. A farmácia faliu, é verdade. O dono fez-se banqueiro e o banco prospera. Quando me achei com a morte no bolso, senti tamanha alegria como se acabasse de tirar a sorte grande, ou ainda maior, porque o prêmio da loteria gasta-se, e a morte não se gasta. Fui à casa de minha mãe com o fim de despedir-me a título de visita, ou de verdade ou por ilusão, tudo ali me pareceu melhor nesse dia. Minha mãe menos triste, tio Cosme esquecido do coração, prima Justina da língua. Passei 1 hora em paz. Cheguei a abrir mão do projeto, que era preciso para viver, nunca mais deixar aquela casa, ou prender aquela hora a mim mesmo. Capítulo 135. Otelo. Jantei fora. À noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Sabia apenas o assunto e estimei a coincidência. Via as grandes raivas do Mouro por causa de um lenço, um simples lenço. E aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não me pude furtar a observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se. Hoje são precisos os próprios lençóis. Alguma vez nem lençóis há, e valem só as camisas. Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça vagas e turvas à medida que o Mouro rolava convulso e Iago destilava sua calúnia. Nos intervalos não me levantava da cadeira, não queria expor-me a encontrar algum conhecido. As senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens iam fumar. Então eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério. E vinham então outras incoerências até que o pano subia e continuava a peça. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdémona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público. E era inocente, vinha eu dizendo rua abaixo. Que faria o público se ela deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria o Mouro? Um travesseiro não bastaria, era preciso sangue e fogo, um fogo intenso e vasto que a consumisse de todo e a reduzisse a pó,
e o pó seria lançado ao vento como eterna extinção. Vaguei pelas ruas o resto da noite. Ceei, é verdade. Quase nada, mas o bastante para ir até amanhã. Vi as últimas horas da noite e as primeiras do dia. Vi os derradeiros passeadores e os primeiros varredores, as primeiras carroças, os primeiros ruídos, um dia que vinha depois do outro e me veria ir para nunca mais voltar. As ruas que eu andava como que me fugiam por si mesmas. Não tornaria a contemplar o mar da glória, nem a Serra dos Órgãos, nem a fortaleza de Santa Cruz e as outras. A gente que passava não era tanta, como nos dias comuns da semana, mas era já numerosa e ia a algum trabalho, que repetiria depois. Eu é que não repetiria nada. Cheguei a casa, abri a porta devagarinho, subi pé ante pé e meti-me no gabinete. Iam dar 6 horas. Tirei o veneno do bolso, fiquei em mangas de camisa e escrevi ainda uma carta. A última, dirigida a Capitu. Nenhuma das outras era para ela. Senti necessidade de lhe dizer uma palavra em que ela lhe ficasse o remorso da minha morte. Escrevi 2 textos. O primeiro queimei-o por ser longo e difuso. O segundo continha só o necessário, claro e breve. Não lhe lembrava o nosso passado, nem as lutas havidas, nem alegria alguma. Falava-lhe só de Escobar e da necessidade de morrer.